Instrução espiritual. Pensa um pouco. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Jesus, João capítulo 10, versículo 25. Pensa um pouco. É vulgar a preocupação do homem relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o Verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor eterno. A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhe as dificuldades e os impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre os doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Livro Pão Nosso, editora FEB, capítulo 2, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. De fato, nós precisamos pensar um pouco sobre nossas reclamações, nossas insatisfações. Talvez nos falte um pouco de humildade, um pouco mais de tolerância, de paciência conosco mesmo e com as situações à nossa volta. Nós estamos em um mundo de provações, de expiações e, com certeza absoluta, nós não viemos de um paraíso para nascermos aqui na Terra. Evidente que não. Viemos de lugares de provações, de situações difíceis, com exceção dos missionários, os grandes trabalhadores do bem,
os missionários de Jesus que organizam a vida aqui no planeta. Todos nós estamos em provações difíceis e viemos de lugares ainda mais difíceis ou de situações mais dolorosas. Sempre que temos notícia, por meio da mediunidade, do nosso passado, das situações anteriores, a nossa condição era pior do que a de agora. Só que é difícil isso entrar na nossa cabeça, porque nós queremos privilégios, nós queremos vantagens, nós queremos atendimento especial no que tange os trabalhadores do mundo maior. Mas observemos, se nós estamos aqui encarnados, num mundo de provas e expiações, certamente há uma necessidade da nossa parte. Precisamos trabalhar um pouco mais. Necessitamos buscar os saberes da vida. Precisamos buscar, no processo de educação, a instrução adequada, a compreensão maior da vida, no sentido material, no sentido espiritual e também no sentido moral, exatamente para que nos libertemos das aflições, das doenças, das angústias, porque nós precisamos entender a mensagem cristã. Imaginemos, como diz Emmanuel, o que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhe as dificuldades e impedimentos. O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre os doutores irritados, pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o pão duro dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas ou que mais desejamos? Se aguardas vida fácil, situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Evidentemente que tudo que nos acontece obedece a uma causa justa e nós temos um passado delituoso para ser expiado, dívidas para serem resgatadas. E pela misericórdia divina, nós renascemos, ganhamos uma nova roupagem de carne, exatamente para iniciarmos um novo processo de reconciliação com as leis de Deus e com as nossas vítimas. Ora, então não temos que reclamar, temos que agradecer todo tipo de provação, todo tipo de aflição e lutarmos para vencermos, para superarmos todas as etapas desafiadoras. Se o próprio Cristo de Deus, que nada tinha de se penitenciar, experienciou situações mais humilhantes, deixando a terra nos braços de uma cruz horrenda, entre dois ladrões, e sendo inocente, imaginemos nós. Então, nós precisamos compreender a grandiosidade da oportunidade da reencarnação. Ainda que a princípio possa nos parecer algo difícil, insuportável, considerando as dificuldades financeiras,
a questão da saúde física e a própria convivência com pessoas, muitas vezes, incompreensíveis. Ora, mas se o Cristo de Deus, que nada tinha de se penitenciar, que nenhum mal cometeu, pelo contrário, revelou as leis de Deus, exemplificou, inclusive aplicando tais leis nas suas ações diárias. Revelou o amor de Deus curando os enfermos, os loucos, os rancerianos, os aleijados e até ressuscitou mortos, exatamente para ratificar o que ele falava, o que ele ensinava. Mas ele não exemplificou apenas a grandiosidade da sua missão, representando o amor e o poder de Deus. Ele também exemplificou a humildade que ele tanto ensinou. Ora, evidentemente que ele tinha que pagar o mal com o bem. Embora fosse inocente, ele não reage pagando o mal com o mal. Não. Ele vai pagar o mal com o bem. E ele podia, se quisesse, promover a desencarnação de todos os seus algozes. Bastava desejar e todo mundo iria infartar, iria desencarnar ali, por mais poderoso que fosse o guerreiro. Por quê? Porque ele é Jesus e ele tem todo o poder sobre a matéria e sobre o espírito. Mas o que ele faz? Não, ele não paga o mal com o mal, ele paga o mal com o bem. Ele havia ensinado, se te bater numa face, oferece a outra. Ou seja, pague o mal com o bem. Perdoa os seus ofensores. Ame também os teus inimigos. Ora, ele fala e ele exemplifica. Então nós temos que pensar um pouco sobre a nossa condição e sobre as oportunidades que estamos recebendo, exatamente para agirmos com um pouco mais de tolerância, um pouco mais de caridade, um pouco mais de paciência, um pouco mais de bondade. O Emmanuel vai nos falar nessa página, como falávamos, no livro Pão Nosso, editora FEB, capítulo 2, na psicografia do Chico Xavier. Esse livro contém 180 capítulos, onde o Espírito Emmanuel vai analisar para nós, vai esclarecer para nós 180 versículos do Novo Testamento. Então é algo extraordinário. Nós observamos a mediunidade a serviço do bem, a serviço de Jesus, onde o Espírito vem trazer o esclarecimento sobre o versículo bíblico. Isso é maravilhoso. Evidentemente que nem todo mundo vai compreender. Há preconceitos ainda, por conta dos dogmas e até do fanatismo religioso, no que tange a questão mediúnica. Mas observemos que a mediunidade é algo extraordinário. Nós vamos perceber Jesus falando com os espíritos. Moisés e Elias, no Monte Tabor, e também falando com espíritos inferiores que perseguiam o homem, lá em Gadara. E ele ainda perguntou para o espírito: como te chamas? E o espírito respondeu: nos chamam legião, porque somos muitos.
Mas logo que Jesus se aproximou das pedras, onde aquele médium vivia, totalmente obsidiado, totalmente louco, a voz gritou entre as pedras: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Então observemos que coisa extraordinária. Aquele espírito que liderava o grupo sabia que aquele ali era Jesus e sabia também do Deus Altíssimo. E ainda assim perseguia e buscava fazer justiça com as próprias mãos junto daquele homem, que era considerado um louco, mas não era louco. Ele estava sendo perseguido por muitos, por uma legião de vítimas, de inimigos. Provavelmente fora um daqueles imperadores, assassinos e guerreiro, que invadia outros povos e tomavam tudo, matavam, botavam fogo na cidade, né? E entravam em Roma como heróis, coroados como heróis. Mas será que as vítimas perdoaram? Ou perdoavam? Então, muitos não perdoaram e ficaram junto daqueles guerreiros assassinos, cruéis. Após a morte do corpo, lá estavam eles, uma legião, que aquele homem se sentia totalmente enlouquecido, vivia nu entre as pedras, com os cabelos alongados, as unhas grandes. Mas observemos, a liderança deles reconheceu que aquele ali era Jesus, Filho do Altíssimo. Nem os sacerdotes judeus, os rabinos, os doutores da lei, reconheceram Jesus como Jesus, Filho do Altíssimo, o Messias prometido. Não é? Tanto que prenderam e entregaram para Roma, para o governo romano, para que ele fosse julgado e condenado à morte na cruz. Então nós temos que pensar um pouco, como diz Emmanuel, sobre as questões morais, espirituais, e temos que buscar entender a importância do amai-vos. Precisamos amar um pouco mais, para que o perdão, a tolerância, a paciência sejam bússolas que possam indicar os caminhos da segurança, os caminhos da paz, os caminhos da saúde, do bem-estar espiritual, emocional e até material. Nós precisamos aprender a amar. Aliás, esse mandamento é o maior de todos, é o novo mandamento. E Jesus ainda diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ora, esse amai-vos uns aos outros substitui todos os mandamentos anteriores, inclusive os 10 mandamentos. Porque tudo que está nos 10 mandamentos, quem ama é capaz de executar. Por exemplo, não matarás, não roubarás. Quem ama não vai matar ninguém, não vai roubar ninguém. Quem ama vai fazer todo o bem possível ao próximo. Vai agir com o próximo como gostaria que agissem com ele. Então, o amor é que vai cobrir a multidão dos erros e que vai nos libertar de todas as perturbações, de todas as aflições. Ora, então a nossa maior necessidade é aprender a amar. Precisamos desejar aprender a amar. E sabemos que isso não é impossível, mas é necessário que haja vontade de aprender a amar. Sabemos que a humildade é algo fundamental para a aquisição de qualquer virtude.
ainda mais as virtudes, filhas do amor.